É muito ensinado dentro das apostas esportivas que antes de você apostar numa equipe, você precisa saber o que ela está pleiteando dentro de uma competição, né? Eu venho aqui muito mais além e digo o seguinte para vocês: apostar em time que não está brigando para ser campeão é muito terrível hoje em dia, tá? Quem me acompanha sabe que eu trago pensamentos e reflexões aqui dentro para você tentar pensar fora da caixa no que diz respeito às apostas esportivas. Não seja gado de pensar que dificilmente um jogo é manipulado, porque é o contrário. Dificilmente um jogo não é manipulado. A grande maioria deles são. E a ideia aqui é que isso não é ruim, isso é bom para se apostar, porque isso traz previsibilidade. Isso faz com que você tenha um script a seguir, tanto do que fazer quanto do que não fazer, tá? Eu trouxe alguns exemplos do que eu tô falando, no sentido de que quando você para apostar em equipes que não estão pleiteando nada, nada que eu falo é no que diz respeito à grandeza dela dentro de uma determinada competição, você está jogando seu dinheiro fora, tá? Vamos começar como exemplo com o Clube Bruges, tá? Clube Bruges é um time que tem uma magnitude muito enorme dentro da Bélgica, tá? Ganhou os últimos aí N campeonatos da Bélgica, para ser mais exato, tá? E este ano ele vem numa reconstrução após uma desmontagem de elenco, tá bom? Trouxe um treinador novo, um treinador que é inglês. A filosofia do futebol inglês é muito diferente da filosofia do futebol belga, do futebol ali dos Países Baixos, tá? E isso acabou prejudicando muito o Clube Bruges. E que tal aliar isso a perspectivas de enormes lucros? Hã? Pois é. Vamos pegar aqui o Clube Bruges. Hoje ele está a 19 pontos do Genk, que é o líder isolado. Faltando 4 rodadas para o fim da primeira etapa e depois vem um quadrangular final de 6 jogos. Ao todo tem 10 jogos. Com 30 pontos conquistados, o Clube Bruges chegaria a 79 pontos. Seria muita presunção achar que o Genk não vai conseguir fazer pelo menos 12 pontos nesse diapasão aí. E seria mais arrogância ainda nossa pensar que o Saint-Gilloise também não faria tantos pontos quanto o Genk. Conclusão: o Clube Bruges não vai mais para lugar nenhum dentro da competição. Sabe o que significa? Não dá para apostar no Clube Bruges. O Clube Bruges está fazendo hora extra no campeonato. Renan, temos 4 jogos agora para acabar a competição. O que você me indica? Olha, vamos analisar a tabela do Clube Bruges, tá? Analise a tabela do Clube Bruges, os próximos 4 jogos. A briga do Bruges hoje é para chegar no quadrangular, tá? Mas chegar no quadrangular significaria o que para o Bruges? Significaria apenas a perspectiva de brigar por vaga na pré-Liga Europa. Aqui é uma vaga direta na Champions, uma vaga na pré-Champions para o segundo, uma vaga na Liga Europa para o terceiro, pré-Liga Europa inclusive, e uma vaga na Liga Conferência para o quarto. Sabe o que o quinto garante? Vaga na Liga Conferência também, já que temos aqui o Europa Round entre o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados. Essas 4 equipes também jogam mais 6 jogos. O melhor time desses se classifica para o Europa Round, ou seja, ganha vaga na Liga Conferência junto com o quarto colocado. Conclusão: para o Bruges hoje, tanto faz ficar em quarto quanto ficar em quinto, tá? Ou seja, tanto faz para o Bruges se classificar para o Championship Round ou ficar no Europa Round. Sabe por quê? Porque o benefício é o mesmo. No fim, uma vaga na Liga Conferência. E que é uma competição, inclusive, que o Bruges sabe que tem mais capacidade ou maior probabilidade de chegar a disputar papéis de destaque, né? Ou seja, nesses próximos 4 jogos, apostar no Clube Bruges significa perder dinheiro, tá? Ou significa arriscar dinheiro em jogos sem valor algum, como esse contra o Kortrijk, penúltimo colocado, com a pontuação totalmente jogada na lama. É um time que sabe que vai ser rebaixado. Kortrijk está na situação que ele precisa ganhar 3 dos próximos 4 jogos.
Tem jogo dificílimo contra time que tá na parte de cima. Então, Kortrijk só um milagre, tá? O Clube Bruges pagou 1,60. Um time que tá fazendo hora extra na competição. Um time que poupou jogadores para jogar o jogo de volta da Champions, cara. Então o time tava cansado. Veio do jogo exaustivo, uma sapatada que levaram do Benfica. Mas ainda assim o mercado precificou 1,60. Sabe por quê? Porque tem demanda. E demanda gera oferta. Então, enquanto houver apostadores inocentes e incautos que compram determinadas cotações ou que compram determinados cenários de jogo, essas ofertas vão ocorrer, tá? Se houvesse apostadores despertos, essa odd do Bruges abriria pré-live a 1,95, 1,90, mas como a gente tem muitos incautos que ainda acreditam que as equipes estão empenhadas em se classificar para algo, em que ainda há resquícios de busca pela honra, esses inocentes vão seguir perdendo dinheiro e vão seguir se decepcionando, porque a equipe, então, no modelo atual, ela vai preferir por vender jogos, ganhar dinheiro e ainda por cima adequar-se a competições que mais lhe apetecem, tá bom? Torcedores sempre vão ao estádio, eles não vão deixar de ir ao estádio porque o time tá bem ou está mal, sabe por quê? É a matrix do entretenimento, tá bom? O torcedor dos grandes centros europeus, eles vão ao estádio como um passatempo, assim como você vai ao supermercado para fazer compra, assim como você, quando está entediado e você mora numa cidade que tem mais de 150 mil habitantes, você vai no shopping, que é a única diversão da sua cidade. Na Europa, muitas pessoas veem como uma das poucas diversões encontrar os amigos ou levar a família para tomar uma cerveja vendo um jogo de futebol, tá bom? Não importa o resultado, o importante é se embriagar, esquecer um pouco da realidade e torcer dentro daquela distopia, dentro daqueles 90 minutos, dentro daquele cenário, né? Dentro daquele estádio, calor humano, enfim. Então, para o torcedor, tanto faz os resultados, para o torcedor europeu, tá bom? Porque o que importa é o espetáculo, assim como na NBA, tá? A NBA norte-americana é a mesma coisa. Então, esses times, eles sabem disso, eles entendem qual é a ideia, e eles querem dar espetáculo para os seus torcedores, tá bom? Perde uma sequência de jogos e no final dá uma recuperaçãozinha para conseguir alguma migalha e que lhe apeteça do ponto de vista do nível, não de si em relação ao país, mas do clube em relação aos grandes dentro da realidade do futebol europeu. E o Clube Bruges, depois da sapatada que levou do modesto Benfica, entende que seu nível é nível de Liga Conferência. Então, deixe que os times menores sonhem um pouco, como o Genk, como o Saint-Gilloise, embora o Saint-Gilloise tenha uma administração de altíssimo nível, e hoje está nas quartas de final da Liga Europa, mas isso é papo para outra ocasião, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? O outro exemplo que eu trouxe é o do Partizan da Sérvia. Olha, o Partizan da Sérvia ele já tem plena consciência de que é um time inútil, jamais vai bater de frente com a Estrela Vermelha, certo? Ponto. Quando é que o Partizan detectou isso? Desde o início do campeonato. Olharam o elenco desmontado, olharam o treinador que ainda está iniciando o trabalho, tropeçaram nos 3 primeiros jogos e pensaram, poxa, Estrela Vermelha já está com 9 pontos, nós temos 2 pontos. Que se for da porra toda. Vamos nos adequar aqui à nossa realidade. Que realidade é a do Partizan? A de time modesto, a de vice-campeão da Sérvia. Só que isso não dá mais emoção para o seu torcedor. Isso não apetece o espetáculo. Lembra? Eu falo várias vezes aqui no canal sobre sociedade do espetáculo, teoria da classe ociosa, né? E ludibriar as massas é muito importante dentro do futebol. O que o Partizan quer é dar a entender que vai haver indícios de uma disputa pelo vice-campeonato dentro da competição. Isso vai levar o torcedor para o estádio, para torcer para que o time conquiste o vice-campeonato. Para que conquistar o vice, Renan? Conquistar o vice-campeonato aqui significa ganhar vaga na pré-Liga Europa, né? Então ficar em terceiro é vaga na pré-Liga Conferência, ficar em quarto é pré-conferência, ficar em segundo é pré-Liga Europa. Então tá todo mundo de olho na pré-Liga Europa, todo mundo assim, torcedor do Partizan. E aí dá esse medo no torcedor, né? Essa impressão de que não vai conseguir, que tá brigando com os modestos Beka e Kukarik. Isso deixa o torcedor ligado, engajado para ir ao estádio. Principalmente porque tem um Championship Round com mais 10 jogos, cara. Então você vai ter 5 jogos em casa. Você precisa engajar o torcedor numa briga.
Se você dá a entender que já é vice-campeão fácil, o torcedor vai no estádio para quê? Campeão você não vai ser. Então, não vai ter adversários à sua altura. Então o torcedor vai lá só para... Nem espetáculo ele vai ter. E ele quer espetáculo. É pão e circo. Então o Partizan tá dando o quê? Por incrível que pareça, é despertando emoções no seu torcedor, no seu povo. E o importante é isso. Eu não falei ainda sobre emoções, mas para controlar as pessoas, outras pessoas mais espertas utilizam do despertar de emoções. Por exemplo, se eu quero controlar você que está me ouvindo, eu preciso despertar em você emoção. Seja de amor, seja de ódio. Ou seja, emoção, seja boa, seja ruim, seu cérebro não consegue inicialmente distinguir. Ele entende que é emoção. E se ele entende que é emoção, ele vai jogar os pensamentos e as construções de pensamentos em cima de mim. Você vai pensar em Renan, mesmo sentindo raiva, ou mesmo sentindo admiração. Então a ideia é despertar emoção. Não importa se as emoções são boas ou se são ruins. Partizan pagou 1,10 contra o Radnik. Empatou em 1-1. Tá? Partizan pagou 1,14 contra o Kolumbara Lazarevac. Empatou. Partizan pagou 1,10 contra o Surdulica e perdeu. Então, e fora outros jogos, foram vários jogos que o Partizan fez isso. Partizan abrindo 1,10 perdendo, Partizan abrindo 1,10 empatando, Partizan abrindo 1,20. Isso virou comum. Por quê? Partizan não tá nem aí. E por que essas odds ainda estão tão baixas? Mesmo Partizan mostrando que não quer ganhar jogo. Porque ele não está interessado nisso. Ele está interessado em se adequar à sua realidade modesta de time que briga por vice-campeonato. E isso vai apetecer muito mais seu torcedor. Mas por que as odds continuam tão baixas? Já falei. Oferta e demanda. Se existe uma demanda de apostadores inocentes, iniciantes e incautos que acreditam nessas equipes, as casas vão dar e vão ofertar, poxa. Vão continuar ofertando enquanto houver incautos para apostar nisso, tá bom? Quando os incautos pararem de apostar nisso, as demandas estiverem baixas, os próprios clubes perceberão isso, eles voltam a vencer. Então é cíclico. Quer que uma equipe volte a vencer? Pare de apostar que ela vai vencer. Assim, ela vai trazer resultados, porque ela passa a se tornar um underdog, entende? E você precisa quebrar esse ciclo, entende? As equipes não podem dar só lucro, porque com o tempo esse lucro vai tender a zero, entendeu? São curvas logarítmicas, tá? Então o que vai acontecer? Os apostadores vão deixar de apostar e as casas de aposta, o mercado vai deixar de lucrar. Então isso não pode acontecer, tem que ter uma isca, tá? Se um time perdeu 5 jogos seguidos e ele é grande, pode ter certeza, ele vai voltar a vencer. Mas isso só vai acontecer se os apostadores pararem de ser idiotas. Você precisa enxergar o global, você precisa enxergar onde aquela equipe se situa e qual o prejuízo para aquela equipe se ela não lograr os resultados naquele exato momento. Por exemplo, qual o prejuízo para o Partizan? Se o Partizan continuar como está? Nenhum, velho. O quinto colocado, que é o Vojvodina, tem 47 pontos. Partizan fazendo a campanha mais horrível que puder aí, continua brigando pelo vice-campeonato. Por isso o Partizan não tá nem aí. Assim como o exemplo do Bruges. Bruges agora, por mais que ele queira, ele não é eliminado. O nono colocado tem 36 pontos, são 13 pontos de distância, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o Bruges, na pior das hipóteses, já está garantido no Europa Round. Entende? E o Europa Round tem como benefício jogar a Liga Conferência. Você vê que a distância para o Antuérpia é de 11 pontos. Não vai dar para o Bruges tirar essa distância do Antuérpia. Então, o destino do Bruges realmente seria ficar em quarto se ele entra para o Championship Round. Ficar em quarto, Liga Conferência. Ficar em quinto, Liga Conferência. Então não tem benefício nenhum para o Bruges se tornar um time vencedor, tá bom? Próximo exemplo é o Raja Casablanca, tá bom? O Raja, ele vem perdendo e empatando jogos descaradamente dentro da sua liga. E as odds continuam ridiculamente baixas. E sabe por quê? Oferta e demanda, tá bom? A gente teve esse jogo aqui contra o Hasan Dagadir. O Raja pagando 1,70, meu amigo, fora de casa, contra um time tradicionalíssimo do Marrocos e que botou 15 mil pessoas no estádio. 1,70 Raja. E sabe por que isso? Oferta e demanda. E você acha que o Raja vai satisfazer seus torcedores ou seus apostadores? Para quê? Faltam 10 rodadas para o fim do campeonato. O Raja está a 11 pontos do Asfarrabar, tá?
tem 3 confrontos diretos aí pela frente, tá? Muito pouco provável que vença. Essa equipe ela pega o Asfar Rabat fora de casa, joga com o Wydad em casa e joga com o Fuz em casa. Tudo bem. Acho difícil ganhar do Asfar fora. Isso só vai depender das casas de aposta e da demanda dos apostadores. Mas até lá tem muita água a passar debaixo da ponte. O que o Raja vai fazer, Renan? Bom, como é um campeonato que só logra 4 vagas, 3 vagas para competições, 2 para Champions e uma para Copa dos Campeões, Copa de Clubes, né? Que é como se fosse a Sul-Americana daqui. O Raja vai se esforçar para ficar em terceiro ou para ganhar a Copa do país lá, tá? Porque a Copa do país garante vaga também na Copa de Clubes. Então você tem 2 opções, tá? Como a Copa do Marrocos ela termina depois da Liga, isso é muito gostoso, porque se o Raja fica em quarto e não se classifica para Copa de Clubes, porque para Champions aqui tá muito difícil, você tem umas Farrabá que tá jogando muito e que não vai deixar isso acontecer, o Raja vai ter a opção de tentar ganhar a Champions africana, acho difícil, ou a de ficar em terceiro para conseguir uma vaga na Liga de Clubes, na Copa de Clubes, que é igual a Sul-Americana daqui, ou ganhar a Copa do seu país, que vai ser o mais provável aqui. Mas nesse exato momento, o Raja tem um apelo de vencer apenas para chegar ao nível do Fuz, tá? Então, de repente, o Raja ganha a jornada 21 e a 22 e você, incauto, acha que vai ganhar a 23. Sendo que não há tanta necessidade assim. Vai ter um confronto direto com o próprio Fuz. Se tu reduz essa distância para 2, tá tudo bem. Basta tu ganhar do Fuz e tu ultrapassa o Fuz. Então você tá vendo como é você que cava a própria cova, o seu próprio head. É você que cava o seu próprio head quando você aposta em handicaps, em duplas chances ou empates anula. Quem tá cavando a sua própria cova é você, que não faz a leitura global das coisas. Você não tem uma visão holística da coisa, tá bom? Real Madrid, a partir de agora, vai ser a mesma coisa. Ele já deu indícios disso, de que tá pouco se lixando, tá pouco se fudendo, quando ele empata com o Betis de maneira descarada, quando ele empata com o Atlético, também de forma descarada e com um jogador a mais, e quando ele perde para o Barcelona de forma extremamente displicente, não jogou nada. E era o confronto direto. Agora, faltando 12 rodadas, o time tem 12 pontos para tirar. É como se essa equipe tivesse que tirar 1 ponto por rodada. Me diga se isso vai acontecer. Vai? Vocês sabem que não. A tendência agora, então, é o Real Madrid descansar, tirar férias dentro do seu campeonato, focar na Champions League. Só que vai ter a aposta do incauto, dizendo que a Real Madrid tem que ganhar hoje, senão a distância vai aumentar. Nego, esqueça isso. Se um time chega na jornada 25 com 12 pontos de distância para o líder, e aquele campeonato é considerado um campeonato tradicional, esqueça, meu nego. Acabou. Acabou. Aqui o Real Madrid vai deitar em cima da sua folga, né? Com relação à vaga direta na Champions. Já está garantida na Champions, a gente sabe disso. O campeonato espanhol é muito fácil para Barcelona e Real Madrid se classificarem para as Champions. E nesse diapasão a gente pode olhar para um Real disputando mais uma Champions League, tá? Então, quem apostar no Real Madrid a partir de agora vai estar alimentando um padrão de oferta e tendo a demanda que merece, tá? Você merece, se você faz isso, pegar a Real Madrid a 1,20 contra o Almeria jogando em casa, sendo que o Real Madrid não está dando a mínima pro jogo. Você merece. Midtjylland, eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, tá? Disso que eu tô falando. Midtjylland é um time que veio sendo campeão nos últimos anos do campeonato dinamarquês, veio brigando em cima, mas na Champions League ele não deu certo, foi um fracasso. Na Liga Europa ele não deu certo, foi um fracasso. Ele desce para a Liga Conferência e ainda assim é um fracasso, mas é a competição que das europeias é a única que ele tem certa possibilidade de tentar um certo nível de protagonismo. Eles entenderam isso. E aí você olha e tem o seguinte, lá dentro da Dinamarca, você tem duas vagas na pré-Champions, 2 vagas na Europa League, na pré-Europa, e 2 vagas na Liga Conferência.
Como funciona lá o campeonato? Do líder ao quinto, todo mundo pega sua vaguinha no final do Championship Round e o sexto joga um playoff com o sétimo para disputar uma vaga na conferência. Quem ficar em sexto, a gente sabe que quem ficar em sexto não vai bater de frente com o Midtjylland e vai perder a vaga para o Midtjylland. Midtjylland sabiamente olhou para a distância que ele tinha lá na jornada 16, olhou para cima, viu Nordsjælland voando e falou: pô, não dá para alcançar. Vamos entregar as partidas aí, ganhar muita grana com isso e se lasque todo mundo. Entre essas partidas dizendo que vamos entregar, que eu tô dizendo, o Midtjylland entregou pro Lyngby, que é o lanterna mequetrefe, nojento e asqueroso da competição. Um time que tinha mais de 5 meses sem vencer qualquer partida. Bateu o Midtjylland na casa do Midtjylland por 3-1. Midtjylland descaradamente perdeu pro Lyngby. Ah, mas isso é futebol, tem dessas, cara. Muito cuidado com as narrativas que você compra. Como assim futebol tem dessas? Ou seja, você está se baseando em emoção, em fantasia, não pode. Vamos nos basear na razão. Tecnicamente, Midtjylland é melhor, taticamente melhor, jogando em casa e matematicamente precisando do resultado para se classificar para um possível Championship Round. Por exemplo, se vocês olharem a classificação final da competição, olha, Brøndby 30, Silkeborg 29 e Midtjylland 28. Se o Midtjylland vence o Lyngby, tinha 31 e se classificava. Vocês entendem que descaradamente o Midtjylland não quis? Justamente porque foco. Torcedor tem foco no espetáculo. Torcedor quer ver o pão e circo. Ou seja, quer ver que o time briga por algo, nem que seja por algo ruim, mas brigue em emoção, viu? Seja positivo ou negativa. E outro tempero que deixa isso ainda mais gostoso, deixa o caldo ainda mais grosso, é a questão de brigar por aquilo que lhe apetece, tá? Midtjylland, ser campeão dinamarquês já tá cansado. Para eles isso é bobagem. Todo ano é campeão, ou todo ano briga. Um ano a menos não vai fazer diferença. Mas vai conquistar a vaga naquilo que ele sempre conquista, que é na Liga Conferência, né? E com muito menos esforço e passando muito menos vergonha. Porque, por exemplo, se tu vai para uma eliminatória de Champions, cai, vai para a eliminatória de Liga Europa e cai de novo, olha só, você passa 2 vergonhas antes de chegar na conferência. Aqui não. Aqui o Midtjylland ganhou a chance de ir direto para a conferência, disputando mata-matas, vencendo mata-matas, ganhando sua reputação com a torcida, ganhando moral, ganhando dinheiro com as eliminatórias. Já que quando você cai nas eliminatórias lá das competições maiores, tu não ganha nenhum dinheiro. Agora, tu vai para uma conferência e vai passando as eliminatórias, tu vai recebendo premiações. Então, tudo é dinheiro, meu amigo. O foco é dinheiro. O que as equipes querem é dinheiro, o que as casas de aposta querem é dinheiro, tá bom? Para encerrar, eu creio que para encerrar mesmo, eu trouxe a Inter de Milão, tá? Inter de Milão tá na mesma pegada, descaradamente perdeu para a Juventus, descaradamente chegou a bater 80% de posse de bola contra o Spezia e perdeu para o Bolonha, tá? Entre outros jogos esse ano, vocês sabem, quem acompanha futebol sabe que a Inter tá jogando muito bem, mas sem efetividade, tá? Tá em terceiro lugar com 50 pontos, tá com burro na sombra, né? Vaga na Champions para provavelmente burro na sombra. O problema agora, e que ele deu para os seus torcedores, né, uma alegria, um motivo para ir no estádio, é brigar pelo vice-campeonato, já que o título provavelmente vai ficar com a Napoli, tá? Então a Inter vai brigar ali pelo vice-campeonato, pelo poderoso vice-campeonato da Liga Italiana. Sociedade do Espetáculo. Só que a Inter ainda abre a 1,20, ainda abre a 1,25, ainda abre a 1,30 fora de casa, ainda abre a 1,40 fora de casa. Sabe por quê? Oferta e demanda. Eles ofertam aquilo que você, apostador, incauto e inocente, demanda. Você que acredita que a Inter vai vencer, é você que mete dinheiro lá. É você que, quando o mercado abre, você se arreganha e dá todo o seu dinheiro para as casas de aposta nesse tipo de cotação totalmente desregulada, que não reflete a realidade do clube ou daquilo que o clube anseia, tá? E Renan, o que o Inter anseia a partir daqui? Dá para o seu torcedor motivo para ir no estádio brigando pelo vice-campeonato italiano, tá bom? É isso que a Inter vai brigar. Conclusão do vídeo, com base em tudo que eu mostrei, eu estou dizendo: não aposte em cotações injustas de equipes que não estão brigando
pelo título em condições assim como nos anos anteriores, porque você vai perder dinheiro, já que o objetivo da equipe não é aquele, e sim alcançar o seu, entre aspas, lugar de fato. Por exemplo, Midtjylland brigar pelo título dinamarquês não é mais necessário. O Midtjylland entendeu que seu lugar é na Liga Conferência, tá? E título dinamarquês é uma coisa simples de ganhar, o torcedor já tá cansado de ganhar. Fica uns 2, 3 anos sem ganhar, tá bom demais. Quando o torcedor sentir saudade do título, a gente volta a brigar por ele, né? Partizan entendeu que é um time sem capacidade alguma de bater com Estrela Vermelha por enquanto. Então, vamos fingir que estamos brigando pelo vice-campeonato. Raja entendeu que não tem condições de brigar com Vidad. Conclusão. Vamos dar um motivo para o nosso torcedor lotar o estádio todo jogo, que é o que? Brigar por uma vaga na Copa de Clubes. Então, as equipes já entenderam qual é a jogada. Seu torcedor não quer títulos, seu torcedor quer catarse, né? Quer motivos para ir ao estádio, motivo para se sentir vivo, geração de emoções, sejam boas ou ruins. Não importa, o importante é a emoção. O apostador, infelizmente, ele não consegue distinguir isso porque ele está ávido por dinheiro e muitas vezes ele enxerga que um favorito vai ganhar ou que ele pode ganhar, quando na verdade aquele favorito está pouco se importando com a necessidade de vitória naquele momento. E cabe a você, como apostador desperto, fora da Matrix, entender qual a proposta dentro daquela liga, para aquela equipe, para aquele momento, o que ela pleiteia e qual a capacidade dela no macro, para depois você entender qual a intencionalidade dela no micro, né? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e enfim, galera, forte abraço.